Olá, amigos citricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da citricultura brasileira. É muito bom ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É hora da gente ampliar o conhecimento sobre a nossa citricultura. A prosa de hoje é sobre a podridão floral, uma das mais importantes doenças fúngicas da cultura dos citros nas Américas. Tudo isso por causa do potencial que a doença tem de causar enormes prejuízos nos pomares. Você sabia que essa doença também é conhecida por estrelinha? Esse é o nome popular entre os citricultores. A doença causa a queda dos frutos e perdas na produção. As perdas variam em função da quantidade e duração das chuvas durante o período de florescimento. A podridão floral geralmente causa mais danos em regiões citrícolas nas quais ocorrem eventos consecutivos de chuvas com períodos de molhamento prolongados. Para essa conversa boa, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Fundecitrus Podcast, o pesquisador do Fundecitrus, Geraldo Silva Júnior, e também o nosso convidado especial, professor Eduardo Feitenberger, que foi pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios e trabalhou por vários anos com a estrelinha. Geraldo, você é de casa, eu começo com o professor Eduardo, agradecendo a sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço, ao Fundecitrus a oportunidade de participar desse podcast, estabelecendo então essa relação com os citricultores paulistas e brasileiros. Muito obrigado. A gente que agradece. Eu estava nervoso aqui se eu ia conseguir falar o Feitenberger. Não saiu com o Feitenberger no final, mas tá tudo bem. Geraldo, você já é de casa, mais uma vez com a gente aqui. Obrigado. Chegou a hora da gente falar dessa doença importante, né? Muito bom. Já falamos da pinta preta no outro podcast, outra doença fúngica, agora a podridão floral, a estrelinha, e também uma doença muito importante. Eu poderia colocar entre as 5 mais importantes hoje da citricultura. Geraldo, então já que a gente está falando da importância, do impacto que essa doença tem, qual que é a situação dela no nosso Parque Citrícola, no Parque Citrícola de São Paulo e Minas? Hoje, a podridão floral é uma doença mais crítica, vamos colocar aí nas regiões mais ao sul-sudoeste, mas ela pode ocorrer em todo o Parque Citrícola. E nas regiões mais ao sul-sudoeste, ali Avaré, Santa Cruz do Rio Pardo, Itapetininga, naquelas regiões, Capão Bonito, tende a chover mais durante o florescimento, igual você mencionou, pode ter chuva consecutiva, molhamento prolongado e mais problema com essa doença. Não só no nosso Parque Citrícola aqui, também ela pode ocorrer no Rio Grande do Sul, uma região muito crítica. O Nordeste tem muito problema com essa doença também. E a nossa citricultura, o nosso Parque Citrícola em expansão, esse Parque Citrícola expandido, vamos dizer assim, pode surgir novas áreas com problema para essa doença. Os citricultores têm que estar atentos, principalmente áreas com altitude, que tende a ter mais umidade e pode ocorrer com mais frequência a podridão floral. Muito bem. Professor Eduardo, como a podridão floral afeta as plantas de citros, as laranjeiras? Bom, como o próprio nome da doença, podridão floral, é uma doença que afeta flores. Tá. E com um impacto muito grande na produtividade das plantas. Por quê? Nós temos aí, a rigor, 2 fungos envolvidos, do mesmo gênero, coletótrico. Esse fungo infecta flores em vários estágios do desenvolvimento, no botão floral e na flor. E o impacto mais importante é que, após a infecção, nós temos a produção, as plantas passam a produzir hormônios que contribuem para a queda prematura dos frutos. Então, quando a doença é severa, nós podemos ter perdas de produtividade muito grandes. Notadamente, como o Geraldo disse, no sudoeste paulista. Por quê? Porque lá as condições são muito mais favoráveis à ocorrência e à severidade maior da doença. É isso mesmo que eu queria perguntar. Está falando da característica climática aí da região. Geraldo, essa doença está ligada diretamente à questão de chuvas,
Ou também tem outras épocas do ano sem chuva. Como é que funciona? Qual a relação da chuva com a doença? Essa doença tem uma relação com a chuva, porque eu posso dizer que as epidemias mais severas vão ocorrer quando se tem chuvas, principalmente chuvas consecutivas, por 2 ou 3 dias. O que essas chuvas fazem? Elas prolongam o que a gente chama de molhamento. As pétalas vão ficar molhadas por mais tempo e o fungo vai infectar um maior número de pétalas. Não quer dizer que a doença não possa ocorrer sem chuva. Pode ter só um orvalho. Se esse orvalho for longo, vai ter infecção também do fungo e vai ter sintoma. Mas para que tenha epidemias severas, com perdas de produção de 80% ou até 100% em alguns casos com muita chuva, você tem que ter essas chuvas consecutivas, que geralmente se a gente tem 2, 3 dias de chuva numa semana, depois na semana seguinte de novo, numa terceira semana novamente e as 3 semanas com flores, a tendência é que vai ter uma epidemia muito severa e perda muito considerável de produção. Tá. Só complementando o que o Geraldo disse, outro fator que contribui para que a doença seja mais severa, em muitos casos muito severa, no sudoeste paulista, é que, em função do clima, o período de florescimento, aquele período em que as flores, os botões florais prolongados são suscetíveis, esse período é muito maior. Tá. Então, o que acontece? Nas regiões produtoras mais ao norte, mais quentes, esse período é curto. Geralmente dura aí, no máximo, 2 a 3 semanas. Enquanto que no sudoeste, como é mais frio, esse período em que as flores estão suscetíveis é muito mais longo, podendo chegar a 45 dias ou mais. Muito claro. E é interessante mencionar, Rodrigo, que muitas vezes o produtor pergunta, mas o meu molhamento que eu tenho na minha fazenda é suficiente para dar a doença? A gente indica ele seguir o que o nosso sistema de previsão indica, porque ele usa esse molhamento para indicar o risco. Então, se ele olha na estação que está próximo da fazenda dele ou na fazenda dele e está um risco baixo, que a gente chama de risco verde, é que o molhamento não está sendo suficiente. O risco amarelo, o molhamento pode favorecer a ocorrência de algum sintoma. Vermelho ou vermelho escuro, que a gente tem lá risco alto ou extremo, é que o molhamento ou a chuva está sendo muito favorável. Muito bem. Professor Eduardo, a podridão ela afeta praticamente quase totalidade aí a totalidade das variedades comerciais de citros. Tem algumas que são mais suscetíveis, outras que são menos? Do ponto de vista da doença, da infecção, se você inocular, né, experimentalmente flores de diferentes variedades, por exemplo, de laranjas doces, a taxa de crescimento das lesões vai ser igual. O diferencial é que são características das plantas que favorecem a doença ser mais ou menos severa. Então nós temos diferencial sim, né? Os limões verdadeiros, eles são muito suscetíveis. Limão como Siciliano, Eureka, Lisboa, Feminello. Limões verdadeiros. As limas ácidas, como o limão Tahiti, também. E qual a característica dessas variedades? É que as plantas têm vários surtos de florescimento durante o ano. Então nós temos a produção dos esporos, que são responsáveis pelas infecções, aumentando exponencialmente de uma florada para outra. Perfeito. Em Botucatu, por exemplo, e a gente trabalhou bastante com limão verdadeiro, nós conseguimos separar numa mesma safra 8 surtos de florescimento no mesmo ano. Então, o inóculo que é produzido, os esporos do fungo, que são as unidades infectivas dele e que provocam doença, vão aumentando a cada florada, fazendo com que a doença seja muito mais severa nessas condições. Entre as laranjas doces, a laranja-pera, que também apresenta essa característica de ter não tanto quanto os limões verdadeiros, mas apresenta também vários surtos de florescimento, então ela é a mais afetada. A laranja natal também é afetada, só que a laranja natal ela não tem essa característica da pera de produzir vários surtos de florescimento, várias floradas. É que o período, a duração do florescimento é maior. Então, entre as laranjas doces, a natal e a pera acho que são as mais afetadas. Já a valência e outras laranjas doces, menos. As tangerinas, praticamente, elas não se constituem em problemas, né?
Não tem tanto Aí problema? as tangerinas não apresentam, não tem sido Tanto problema. ou nenhum? Não apresentam Não, muito? elas apresentam a doença, Tá. mas não com a severidade Tá. que você observa nessas outras Então, variedades mais afetadas. são menos suscetíveis. menos suscetíveis. Em Não relação... seria suscetibilidade. Quer dizer, Seria É, menos a problema. doença não é tão severa e a doença não afeta tanto, não provoca Tá correto. as perdas que provoca nas outras variedades. Seria... O tecido Ah. é igualmente suscetível. Tá. Aí você pode ter um escape da florada ser mais rápido, ocorrer antes de uma chuva, ou a flor ser produzida muito mais rapidamente em relação à laranja natal e ter Perfeito. menos sintomas. A questão é de severidade mesmo, né? Quais É. variedades Isso. são Estar mais severamente predispostas ali a ter infecção e ter o impactadas. problema. Perfeito. Muito bem. Professor Eduardo, vamos falar um pouquinho aí dos sintomas. Quais, a gente sabe, pode aparecer de 2 a 7 dias após a infecção. Quais são as características desses sintomas e o que não pode passar despercebido pelo citricultor? Bom, o fungo ele vai infectar, então, tecidos nessa fase de florescimento, né? Os botões, quando estão fechados, verdes, né, eles não são suscetíveis. Quando eles começam a alongar e começa a aparecer o tecido de coloração branca, eles já se tornam suscetíveis, passíveis, portanto, de serem infectados. Correto. E essa suscetibilidade aumenta gradativamente. Então, com o alongamento, o aumento do tamanho do botão, e após a abertura dele, com as pétalas abertas, essa suscetibilidade é maior. Então, o fungo infecta esses tecidos. E como resultado dessas infecções, nós temos sintomas caracterizados por lesões de coloração alaranjada nesses tecidos. Eles são tecidos geralmente de coloração branca, então eles ficam muito evidentes, Isso, facilitando fácil de muito visualizar. fácil a visualização deles. Tá. E o estigma e o estilete, também infectados, eles apresentam coloração escura, geralmente enegrecidos, que é outro sintoma que auxilia a identificação. Naqueles florescimentos em buquê, que você tem uma densidade de flores maiores no mesmo ramo, então aquelas folhas próximas a essas flores infectadas, geralmente as folhas apresentam cloroses, né? Deformações e a espessura das neburas também aumentada. Então, esse é outro sintoma característico da doença. E o sintoma que, inclusive, foi o responsável pela outra denominação da doença, as estrelinhas, é que os frutos caem e depois o cálice fica retido, mostrando, então, essas estruturas que o produtor denomina de estrelinha, que nada mais é do que o conjunto de sépulas, né? Tá. E o disco basal que ficam retidos no ramo por períodos prolongados. E aí faz um contorno, né? Geralmente 5 sépulas fica parecendo uma estrela, né? Uma estrela. Vem daí o estrelinha. O nome é bonito, mas a doença é poética, mas a doença é bem grave. É né? muito grave. É bem séria. O Geraldo, a gente falou anteriormente que os casos mais graves, a suscetibilidade, né, estão associados às chuvas e a períodos prolongados de molhamento. Qual que é o período crítico de exposição e saber também se o orvalho tem alguma influência, algum impacto sobre a incidência da doença? Tá. Como eu tinha mencionado, Rodrigo, quanto mais longo for esse período de molhamento, maior tende a ser o problema com essa doença. Então, se você tem o orvalho ali aumentando o molhamento, que geralmente vai ser de 10, 12 horas, num dia normal, para 15, 16 horas, você já vai ter um problema. Se chove e aumenta para 24 horas, problema maior ainda, vai requerer pulverizações. Mas se esse molhamento vai para 2 dias de molhamento, 48 horas, 3 dias, 72 horas, inclusive a gente recomenda fazer a reaplicação dos produtos para proteger novamente as flores. Tá. Porque quanto mais molhamento tem, maior é a chance de você estar produzindo os esporos, como o Eduardo disse, e favorecendo a infecção, como à medida que vai chovendo mais, você pode remover o produto que você aplicou, favorecendo o aumento de infecções. Então, quanto mais chuva tem, o produtor tem que ficar de olho o seguinte,
vai ter chuva, e essas chuvas estão previstas para 2, 3 dias consecutivos, pelo menos. Ele tem que fazer uma pulverização antes, e se chover consecutivamente, ele faz a reaplicação. Quando pega aqueles períodos de uma semana, 10 dias, 15 dias? Aí é o que a gente chama de spray and pray. É o pulveriza e reza. Além de pulverizar, ele tem que rezar. Então não tem muita escapatória, é pulverizar e torcer para que a pulverização seja suficiente. E quando der uma brecha ali na chuva, ele volta nos talhões, como o Eduardo já disse, de Natal, laranja, pera, e faz a reaplicação. Focando também nos talhões mais velhos. À medida que o pomar vai ficando velho, ele vai acumulando fungo ali nas plantas, na copa, e esses pomares tendem a ter mais problema do que os pomares velhos. Né? E o orvalho? Novos. Né? E o orvalho tende a ficar acumulado nesses pomares mais fechados, mais úmidos, e favorecer as infecções ali também. Tá bom. E essa dificuldade é muito grande muitas vezes, né? Que o agricultor ele tem uma estrutura, uma infraestrutura, um número de equipamentos suficiente para rapidamente viabilizar a pulverização quando ela se faz necessária, mas ele não consegue entrar pulverizando porque está chovendo. Tá. Eu me lembro, 2009 foi um dos anos em que a doença foi crítica em São Paulo, né? Outro ano foi 1993, que ela afetou pomares em todas as regiões produtoras paulistas, inclusive aqui no norte, na região de São José do Rio Preto, Barretos, Catanduva, e o Fundecitrus, naquele ano, estimou perdas da ordem de 80 milhões de caixas. Na época. Naquela época. Depois de 2009, nós tivemos outro ano crítico. Em 2009, a duração, nós tínhamos experimentos em várias localidades no sudoeste. Um experimento que nós tínhamos em Pratânia, o período de sustentabilidade é de 44 dias. Durante esse período, nós tivemos 11 eventos, 11 dias de chuva. 2011, experimento em Capão Bonito, 43 dias o período de florescimento, quando você teria que pulverizar. Nós tivemos 13 dias de chuva. Então, aquilo que o Geraldo disse, o citricultor fica esperando a brecha para entrar pulverizando, e às vezes ela não aparece. Fica chuva ininterrupta. Ininterrupta. Geralmente isso acontece no Nordeste, uma florada acho que de abril para maio. Também pode acontecer nas regiões mais da América Central, na Costa Rica. Tem ocorrido chuvas ao longo de uma semana toda e que acabam inviabilizando o controle nessas áreas. Muito bem. Professor Eduardo, a irrigação, ela tem alguma relação com a podridão floral? Ela pode ajudar no manejo? Hoje, com o tipo de irrigação predominante que nós temos, que é por gotejamento, Tá. a influência dela é mínima, eu diria. Tá. No passado, nós tomávamos muito cuidado com as irrigações. Que eram de canhão? Porque eram, exatamente, eram aspersores, né, o autopropelido, de pulverização de sobrecopa. Daí sim, ela simulava chuva, e daí o impacto, por quê? Nas pétalas, o fungo ele vai causar infecção, nós temos as lesões, e ele produz esporos numa estrutura que nós chamamos de acérvulos, que é o corpo de frutificação do fungo. E eles são produzidos envoltos numa substância mucilaginosa, que agrega os conídeos. Então a água é importante no sentido de solubilizar essa substância que agrega os conídeos. E depois o impacto da gota de água, de chuva e eventualmente de pulverizações por aspersão sobre copa, poderá também dispersar esses conídeos, jogando-os sobre a superfície de outras flores que poderão ser também infectadas. Então, no passado, nós nos preocupávamos muito. Nós tínhamos, no norte do estado de São Paulo, no sul de Minas, inclusive, além de pomares que usavam o autopropelido, pomares que utilizavam o pivô central, jogando a água, e daí é um fator adicional favorável à doença. Hoje Mas o gotejamento não. É um uso racional, né? Ali eu diria que o efeito mais importante da irrigação, né, é no sentido de você uniformizar a sua florada. E, eventualmente, né, o que hoje está se tornando difícil pela disponibilidade de água, é você garantir o pegamento do fruto, né?
porque se o fruto cai, e nós temos visto nesses anos muito secos, e que a temperatura é muito alta, a queda do fruto recém-formado, independente de ter ou não doença. Então, Questão a hormonal. água garantindo o pegamento do fruto. Daí o que acontece? A planta tende a produzir novas floradas. E essas floradas serão lá na frente. No final, no começo do ano, né, janeiro, fevereiro, que são épocas em que as chuvas são muito mais frequentes, aumentando a probabilidade de ocorrência da doença. Na infecção. Mas vale só fazer um comentário, o Eduardo mencionou, hoje a gente tem irrigação por gotejo, que ela pode ajudar a fazer essa uniformização da florada, ou até antecipar, isso acontece muito no norte. Você usa a irrigação para florescer talvez de junho, julho, talvez até agosto. Perfeito. E fugir do período chuvoso ali de setembro, outubro em diante. Só que a citricultura migrando também para as regiões mais sentido Minas, Mato Grosso do Sul e Goiás, você pode ter nessas áreas o uso do pivô central. E aí o produtor tem que tomar cuidado, se ele vai fazer uma irrigação no período da manhã ou no fim da tarde, ele pode prolongar o molhamento, tornar as plantas molhadas por mais tempo. Então tem que tomar esse cuidado, porque é uma irrigação que vai umedecer a copa e se ela for depois das 5, essa planta não vai secar até a noite, o molhamento vai ficar prolongado, ou se for de manhã, ela pode prolongar esse molhamento. Então, de repente, você está fazendo uma migração aí para um lugar, muitos deles são mais quentes, não são propícios à podridão, mas pelo seu sistema, você cria Você pode criar um ambiente mais úmido. E essa era, inclusive, a recomendação que era dada na Flórida, principalmente quando a produção na Flórida era concentrada, ali nós chamávamos de cinturão de Orlando, e que os pulverizadores eram tipo aspersores, né? Então a irrigação, como eles sabiam que poderia favorecer a doença, a podridão floral, eles recomendavam não pulverizar nas primeiras horas do dia, e sim à noite, para não emendar o molhamento conferido pelo orvalho com o molhamento conferido pela irrigação, se ela fosse feita logo nas primeiras horas da manhã. Muito interessante. Geraldo, falando sobre o manejo, quais práticas que podem ajudar a prevenir a podridão floral? E essa atenção, antes ou é depois, no meio ou depois das chuvas? Durante? Tá. Depois. A gente separa aqui no Fundecitrus as recomendações em antes da florada e depois durante a florada, né? Então o produtor ele tem algumas medidas que ele tem que fazer antes da florada, que é uma adubação equilibrada, eliminação de plantas doentes, como o Eduardo mencionou. Se você tem plantas doentes que podem florescer num período, vamos dizer assim, extemporâneo, em relação ao florescimento normal, você vai ter uma florada desuniforme, porque tem planta sadia e doente na mesma área. Então, plantas com green e gomose podem florescer antes e acumular mais inóculo. Ok. Né? A adubação equilibrada também ajuda a manter essa planta sadia e ter uma defesa melhor em relação às infecções. Né? Isso tudo pode ser feito antes. Aí, se tem irrigação, você planeja, talvez, para ter uma florada antes da chuva, né? E o produtor também ele tem que ter ciência do que ele tem de área, o que ele vai ter de implemento, de maquinário para fazer a pulverização e quanto tempo ele gasta para fazer essa pulverização. Isso não pode demorar mais de 2, 3 dias, porque se precisar proteger toda a fazenda rapidamente, em função do período prolongado de chuva, ele tem o maquinário. E outro ponto importante é ter toda a equipe treinada também para entender os sintomas, saber os estágios, como o Eduardo mencionou, se o botão está expandido, se a flor está aberta, qual talhão está com mais flor aberta, qual talhão está ainda com a flor fechada, qual talhão já encerrou o florescimento, e poder fazer o direcionamento do controle. Aí, durante a florada, ele vai fazer uso principalmente do controle químico, né, com os fungicidas, e ele pode utilizar outras estratégias também, que a gente tem avaliado aqui, produtos alternativos, como o Caulin, ou até o nitrato de cálcio, que tem dado um resultado melhor em relação ao nitrato de amônio via adubação. Então, tem essas estratégias que dá para ser usada ou antes ou durante o florescimento. Hoje, a gente sempre fala sobre a podridão floral, ela tem impactos, né? Impactos negativos, gera prejuízo. Mas hoje, assim, fazendo uma vocês dois, acham que o citricultor paulista, mineiro, ele já entende a importância da doença, age bem de forma geral? O que nós estamos fazendo aqui é muito mais um lembrete. Como é que você vê esse comportamento do citricultor em relação à doença? Eu vejo 2 cenários, Rodrigo. Você tem produtor que, igual o Eduardo disse, que perdeu fruta desde a década de 90, Tá. Perdeu em 2009, em 2011. Ele entendeu que tudo que ele fizer ao longo do ano, a podridão floral derrubar 80% da produção, ele vai demorar muito tempo para recuperar o seu patrimônio.
Então esse produtor tem maquinário, esse produtor tem o produto lá, tem equipe treinada, principalmente quem está no sudoeste. E você ainda tem aqueles produtores que ainda usam o sistema que a gente chama de calendário. Faz uma aplicação a cada 7, 10 dias e se chover demais não vai funcionar. Como a doença é esporádica, acontece a cada 5, 7 anos geralmente, esse produtor talvez ao longo de 5 anos está entendendo que o controle está bom e não está fazendo otimizações, mas quando chover demais ele vai perder. Então a gente tem uma parte do setor que ainda não está preparada, mesmo tendo as ferramentas, e uma parte do setor que já se preparou, porque já perdeu no passado e não quer perder novamente. Muito bem. Quer complementar? Não, eu diria que esses produtores que tiveram problemas no passado, eles dão uma importância muito grande à doença. Não é? Eu diria que a pinta preta é a principal doença da citricultura paulista e do sul de Minas. E né? Mas se você for perguntar para os produtores do sudoeste paulista e de regiões que tenham esse histórico da doença, eu acho que ele vai te dizer que a podridão floral é mais importante. Já sofreu mais. Mais importante que outras doenças, exceção, claro, do HLB. Mas das outras doenças, doenças fúngicas dos citros. Ela é, curiosidade minha, vocês estão falando da década de 90, aquele citricultor que perdeu na década de 90, ela é recente assim? Eu chamo de recente, década de 90, ou é até mais antiga? O primeiro relato dela foi no final da década de 70, na safra 78 e 79. Causou problemas, mas nem tanto. Depois o diferencial foi em 93 mil. 93 ela causou danos no estado todo. Mas também devido àquelas... Foram chuvas no início do ano, não foram? Foi um ano que totalmente atípico. E ela ocorreu em todo o estado. E como eu disse, o Fundecitrus estimou perdas da ordem de 80 milhões de caixas só em função da doença. Então, nós tivemos ainda um evento internacional que foi promovido pelo Centro de Citricultura em conjunto com a Citrovita, que mais de 1.000 citricultores participaram. Isso daí em que ano? Isso foi em 93, com reflexo na safra, lógico, de 93 e 94. Depois, no Sudoeste, nós tivemos a doença em vários outros anos. E no ano de 2009, que foi o ano em que o Geraldo fez os trabalhos de tese dele, ele teve muita sorte, porque ela é de ocorrência esporádica, assim, não no Sudoeste, mas em outras regiões, principalmente. Só ocorre em anos com essa característica, do florescimento coincidir com chuvas frequentes, com chuvas contíguas. Né? Então, o produtor do Sudoeste paulista, principalmente o produtor tradicional, ele está muito consciente da importância da doença. E curiosamente, em 2009 teve outro problema. Eu entrei em 2010, fizemos um Fundecitrus seminário internacional, bastante gente participando, porque geralmente quando tem um problema da podridão, o dano é muito alto e no outro ano todo mundo se prepara para evitar a perda. Inclusive nós, pesquisadores, né? Eu cheguei a brincar uma vez com o Góes, nós estávamos no campo, o professor Antônio de Góes, da Unesp Jabuticabal, que trabalhou também intensamente com a doença no passado. E eu perguntei ao Góes, qual o rendimento seu? Ou seja, dos experimentos que você fez, quantos você teve a doença? E, obviamente, você teve resultados. O Góes teve um rendimento muito maior que o meu. O meu nunca passou de 30%. Porque vocês têm esses anos críticos, você instala experimento em várias regiões, em várias propriedades, e a doença acaba não ocorrendo. Então, de certa forma, é bastante frustrante. É o azar do citricultor e a sorte do pesquisador. É o oposto. Exatamente. Geralmente eles convidam o pesquisador para fazer o experimento para não dar a doença. Muito bom. Professor Eduardo, em termos de fungicidas, o que existe disponível no mercado, né, para controlar aí de forma adequada a doença? Bom, eu diria que nós temos uma disponibilidade muitíssimo pequena. Sobrou os triazóis, que já eram utilizados, mas eles não eram os melhores produtos, e felizmente as estrobilulinas, né, que têm uma ação muito boa. Com um problema, as estrobilulinas e também os triazóis é muito fácil do fungo adquirir resistência a eles. Né?
Então, qual é uma das estratégias? Talvez a principal, você trabalhar com misturas. Você poderia trabalhar com alternância de produtos, mas isso já se provou também, a mistura deles. Mistura na formulação ou mistura de tanque funciona melhor como técnica de prevenção de resistência do fungo do que a alternância. Tá. Outro instrumento importante para evitar a resistência, acho que o Geraldo pode complementar, não é, Geraldo? É você reduzir ao mínimo o uso desses produtos. E o sistema de previsão de doença que o Geraldo trabalhou, e muito bem, vai fazer com que você realmente somente pulverize quando as pulverizações se fazem necessárias. Então, esse é um instrumento importante também, no sentido de você evitar o desenvolvimento de resistência. Então, sobrou muito pouco. Tá. Muito pouco. E com esse agravante de que o mau uso desses poucos produtos poderá levar à resistência. Tá. Citaria 2 exemplos. Coletótron acutatum, causando podridões em morangueiros. Já se tem resistência relatada nos Estados Unidos. A mancha marrom de alternária, em que os estrobilurinas eram muito eficientes no controle da doença, também eles não mais funcionam. Por quê? Porque o fungo agente causal da mancha marrom de alternária já desenvolveu resistência a esses produtos, as estrobilurinas. Né? Então, não é um cenário simples. Não é um cenário simples. Nós temos poucas opções e temos que preservar o pouco que temos. Mas aí tem a racionalidade de fazer uma prevenção bem feita para usar menos. Claro. Esse é o caminho. O caminho é esse. A gente desenvolveu o sistema de previsão e o sistema mostra que dá para reduzir até 75% o número de aplicações. Então, você vai priorizar esse triazol-citrobirulina no momento que é mais necessário, quando se tem a chuva e o sistema indica risco. Né? Então, perfeito, você faz uso. Então, para atender uma citricultura cada vez mais sustentável, que os nossos mercados consumidores de suco exigem, a gente só tem na Protecitos esses produtos mais novos, mais modernos e que podem ser usados hoje na citricultura. Falando em citricultura mais sustentável, professor Eduardo, existe algum produto biológico ou alternativo eficaz? O controle biológico está avançando e é uma necessidade. Nós temos que buscar sustentabilidade, agredir menos o ambiente. E eu acredito que num futuro muito próximo nós teremos alternativas melhores no controle biológico de outras doenças e também da podridão floral. É o que o senhor comentou, ele está avançando, né? Essa demanda também, de alguma maneira, é recente. É recente. Então, esse gerúndio é normal, está em desenvolvimento, tem seu tempo, né? Exatamente. Então, existem produtos, como o Eduardo comentou, que estão registrados. A gente avaliou esses produtos no campo, né, com a dose que está em bula registrada. A gente não viu efeito sobre a doença, então, por enquanto, a gente não recomenda. E tem uma aluna minha da Exalc trabalhando para tentar entender por que esses produtos não funcionaram nessa dose que está sendo recomendada e o que poderia ser feito para que esse produto pudesse funcionar. Então, a gente está vendo que, quando você aplica, esses produtos são à base de uma bactéria chamada Bacillus. Ela tem que formar um biofilme para proteger as pétalas para que o fungo não infecte. E ao aplicar esses produtos na dose que a gente tem aplicado, que é a dose de bula, esse biofilme ele não é muito homogêneo, muito bem formado, o fungo germina e infecta a flor nesse espaço em que não tem um bom biofilme. Então a ideia é melhorar esse produto, talvez ajustar uma dose, ajustar a formulação para que esse produto proteja melhor as pétalas e no futuro a gente possa recomendar. Como o Geraldo disse, eu fico muito feliz de ver que o Fundecitrus agora está dando um carinho muito especial ao controle biológico no controle das várias doenças que afetam a nossa citricultura. A ideia aqui, professor, é ser referência mundial em ciência e sustentabilidade para a citricultura. Vão caminhar juntas, né? Ô, Geraldo, e o caulin e o nitrato de cálcio? A gente começou a trabalhar com o caulin mais recentemente, após os trabalhos feitos para o psilídeo, que ele tem um efeito sobre o psilídeo de repelência. Trabalhamos com a podridão floral e também o cancro cítrico. Então, o caulin, aparentemente, quando ele é aplicado em citros, seja em folha, flor ou fruto, ele ajuda a reduzir aquela umidade ou aquela água livre que está na superfície que o fungo usa para germinar. Então, a gente entende que ele ajuda a reduzir essa umidade, esse molhamento, e o fungo vai germinar menos e infectar menos as pétalas. A gente conseguiu aí reduções aí que podem variar dependendo do experimento, das condições climáticas, 30%, 40% ou até 50% de redução, geralmente 30%.
O nitrato de cálcio, o cálcio a gente viu que ele é essencial na formação das pétalas e quando você usa o adubo à base de nitrato de cálcio e não de amônio, a tendência é que essas pétalas ficam bem formadas e reduza também a infecção do fungo quando se usa esse nitrato de cálcio. Então são ferramentas complementares, a gente não deixa de usar o manejo convencional, perfeito, mas se tiver algum escape, alguma condição de chuva muito forte, pode ser que esses dois auxiliem, complemente o manejo. Geraldo, para a gente fechar, o sistema de previsão, né? Acho que ele é indispensável, acho que isso aí não tem mais o que ser discutido, né? Por tudo que nós colocamos aqui. Mas como que o citricultor faz para receber, para ter acesso às informações, receber os alertas, como é que funciona? O fundecito, durante todo o florescimento, que vai geralmente de agosto até ali novembro, florescimento principal, até uma florada secundária que possa surgir, o fundecito se envia esses alertas nos grupos com os nossos agrônomos também, esses alertas são mostrados no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. O produtor pode solicitar junto ao Fundecitos o cadastro dele nos grupos dos agrônomos ou acompanhar nossas redes sociais e o Fundecitos envia esse alerta diariamente, mostrando se o risco é baixo, moderado, alto ou extremo. E a gente recomenda para o produtor para que ele possa utilizar esses alertas e fazer a pulverização com base nos alertas, é que ele tenha a fazenda dimensionada para uma pulverização muito rápida. Porque se ele demora 7 dias para cobrir toda a fazenda, 10 dias. Quando ele receber um alerta, ele vai demorar uma semana ou mais para proteger, já vai ser tarde. A gente indica que ele trabalhe mais com a previsão de chuvas e se tiver previsão de chuva para os próximos dias, ele faz a pulverização preventiva. Tá. Então é importante ter a fazenda toda dimensionada para que se tenha um controle muito rápido. Então, principalmente quem está no sudoeste. Correto. Quem está lá e sempre tem problema tem que fazer isso. Aí recebendo o alerta do sistema, ele tem que agir muito rápido e proteger. E tem um alerta que é o de risco extremo, recebeu, tem que reaplicar. Quanto que é esse muito rápido? Muito rápido, no máximo 2 dias ele teria que fazer. Ele recebe o alerta e em 2 dias tem que... Ele recebeu o alerta em 1 dia. Só que ele já vai estar fazendo o controle preventivo, quando ele recebe um alerta, ele pode complementar o restante. Se ele gasta 2 dias, ele faz metade antes, metade depois, ele pode focar naqueles talhões mais críticos e fazer preventivo, quando receber o alerta, finaliza o restante, ou ele pode já se basear na chuva. Vai ter chuva prevista para daqui 4, 5 dias. A gente manda esse alerta também para eles, essa previsão, junto com o alerta das estações. Aí ele pode usar os dois. Né? Dele se organizar. Se organizar. Vai ter chuva daqui 4, 5 dias, ele já prepara todo o maquinário e já começa a fazer. Muito bem. E tem fazendas que faz rapidamente, fazendas menores, aí ele pode receber o alerta e fazer. Se não receber o alerta, ele vai economizando, evita a resistência, evita o uso desnecessário de produto e só usa no momento correto. Nosso tempo está espremido, mas professor Feitenberger, Eduardo, foi uma honra recebê-lo aqui. Queria que você fizesse uma consideração final, mensagem para o citricultor. Bom, eu me aposentei recentemente, né? Trabalhei mais de 50 anos, e principalmente com citro, né? E eu tive, ao longo desses anos, a partir de 1998, contratos de auxílio que a gente obteve aqui do Fundecitro. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer o enorme suporte que o Fundecitros me deu e deu à pesquisa no setor. Claro. Né? E para mim foi um prazer muito grande voltar aqui e rever velhos amigos. Né? Eu acho que a citricultura paulista é muito grande, nós estamos passando por problemas muito sérios com a HLB, mas eu confio muito no potencial do setor. Na equipe de pesquisadores que nós temos, né, da qualidade deles, isso é referência internacional, nós temos os melhores pesquisadores do mundo, né? E isso nos dá muita convicção, né, e muita esperança que, a despeito dos problemas serem grandes, nós teremos condições, sim, de resolvê-los. Né? Eu acho que um bom comparativo é a situação nossa com a Flórida, né? Nos Estados Unidos. Cujo enfoque foi bastante diferente e que nós estamos colhendo hoje os frutos da postura que foi até então adotada pelo setor. Ainda estamos sobrevivendo. Sobrevivendo. É isso. Ótimo. Muito bem. Acho que o setor que agradece parabéns pela sua carreira e o setor que agradece por esses 50 anos, né, essas 5 décadas de contribuição, de conhecimento gerado pelo senhor, pelos trabalhos liderados e que estão no campo, né, agora com
outras gerações e assim vamos caminhando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Só complementando, ninguém faz nada sozinho. Claro. Nada. Claro. A gente teve a oportunidade de fazer um trabalho em equipe, em grupo. Eu tive o privilégio de ser orientado, né, quando comecei, há mais de 50 anos atrás, pela doutora Vitória Rossetti, que sempre foi reconhecida um ícone da patologia dos citos. Né? Claro. Então, foi um trabalho em equipe, né, envolvendo centros de pesquisa, o Instituto Agronômico, o Fundecitrus, lógico, as universidades, todas elas contribuindo para que o setor atingisse a grandiosidade que tem no setor. Que tem hoje, né? É isso. Muito obrigado. Bem. Eu agradeço. A gente que agradece. Recado dado por todos aqui. Então, atenção, citricultores. Se chover muito e tiver florado, a atenção deve ser redobrada ou triplicada. Eu quero agradecer a participação do pesquisador do Fundecitrus, Geraldo Silva Júnior, e do professor Eduardo Feitenberger. Muito obrigado. Hoje a gente fica por aqui. E eu lembro a você que acompanha o nosso podcast, também você pode acompanhar o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. O mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê. Até mais!